eu fiz uma conta aqui que fez a derrota do meu time, São Paulo, parecer pequena, perto do que eu fiz aqui. Eu posso estar absolutamente enganado, mas eu vou fazer as contas junto com você e, fazendo as contas, deu para perceber o seguinte, que um presidente brasileiro produz em um ano, para nós, um tarifaço que equivale a quase 10 Donald Trump. Um presidente brasileiro equivale a quase 10 Donald Trump. Parece meio assustador, mas a conta é mais ou menos a seguinte. Eu fiquei tentando buscar o fator Trump. O que é o fator Trump? É o tamanho do estrago que o tarifaço imposto de maneira arbitrária, absurda, pelo Donald Trump, produz no Brasil. Qual é o estrago? A gente vende 40 bi de dólares, metade do que a gente vende vai sofrer, né, já está sofrendo um tarifaço de até 50%, eu digo até 50%, porque tem os setores que tomaram 10%, mas boa parte, a maioria tomou 50%, um pedaço ficou com 10%, mais de 50% tomou 50%. Então, sobre 20 bi, vem um troço complicado. Aí, alguns produtos conseguem se recolocar, o café com mais facilidade, frutas com mais dificuldade, setor moveleiro com muita dificuldade, setor calçadista, uma terrível dificuldade. Quando a gente vê 85% dos produtos industriais do Rio Grande do Sul vão ser atingidos. Santa Catarina é um estrago, inacreditável. 72% das empresas do setor exportador falando em demissão. É um negócio horroroso. Os estados do Sul, São Paulo, Ceará, nós já falamos aqui muito sobre como isso ataca a gente. Mas quanto que vai ser o prejuízo real, né? Para alguns é o desemprego. Para algumas empresas é a falência. Mas olha só que coisa perturbadora. Se a gente fizer um cálculo de que o prejuízo do Donald Trump é da ordem, e aí tem números que vão variando. Tem gente que fala que são 25 bilhões de reais, tem gente que fala que são 17 bilhões de dólares, tem gente que fala que são 7 bilhões de dólares. É muito complicado. Então, pelas contas, tem gente que a nossa troca com eles é de 2% do PIB. Se metade, 1% do PIB foi impactado, 1% do PIB daria 120 bilhões de dólares. É muito. Imaginar que tudo que a gente vende para os Estados Unidos, tudo vai se perder. Então, arbitramos aqui pelas pesquisas e conversas que o fator Trump é 50 bilhões de reais. O fator Trump é 50 bilhões de reais. O estrago na economia brasileira será de 50 bilhões de reais. Os números sugerem que deve ser um pouco menos. Mas, para fazer conta, eu vou usar aqui 50 bi. Até porque não dá para saber se é 45, 38. Eu vou deixar 50 para fazer essa conta aqui. Gente, 50 bi é o estrago que o Donald Trump produz na nossa economia. Quanto que a gente gasta de emendas parlamentares? 50 bi. Então tem um Trump no Congresso Nacional. Achei um aqui, né? 50 bi de emendas parlamentares. É um Trump no Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União fez um cálculo, estimou que só no Bolsa Família, nós já trouxemos esse número aqui, a gente poderia economizar 34 bilhões de reais porque 22,5% das famílias não atendem aos requisitos do programa, dados de 2023. Mas agora o governo fez uma varredura
e tá tudo perfeito. Você acredita? Eu não acredito. E que outros 13 bi poderiam ser economizados com medidas de eficiência. Olha que absurdo. 34 mais 13, 49, já vamos para 47, né? Já vamos para outro Trump. Tem um Trump no Bolsa Família, que você paga. Que você paga. Você já está pagando aqui 2 Trump. O Trump das emendas parlamentares, o Trump do Bolsa Família. Eu vou chegar no pior dos Trumps, mas vamos ficar por aqui, por enquanto. Aí, a gente tem uma despesa absurda que já foi 19,2% do PIB, hoje está na casa dos 58% do PIB, que são as despesas previdenciárias, adicionado aqui o benefício de progressão continuada, né? O BPC, que não é previdenciário, mas é uma assistência sem o custo. É um tipo de assistência previdenciária, não deixa de ser. 58% do PIB. Era 19% do PIB antes da Constituição de 88, hoje 58%. 58,5% das nossas despesas primárias. Mas vamos lá. O Tribunal de Contas da União disse que 11% das nossas despesas previdenciárias são indevidas. 11%. Isso dá 110 bilhões de reais. 2 Trump. 2 Trump. Então eu tinha achado um Trump na emenda parlamentar, um Trump no Bolsa Família, agora tem 2 Trump na Previdência. Já chegamos a 4 Donald Trumps aqui dentro, tributando as empresas, cobrando o custo das empresas, gerando custo do Brasil, piorando as contas na hora das empresas calcularem seus custos, porque tudo isso é tributo, tudo isso tem que sair de algum lugar, é a maior grana. Mas vamos lá, não para por aí, porque a gente tem uma taxa de juros de 15%. 15% a nossa taxa de juros Selic. E ela é de 15% porque a gente tem um Estado perdulário, ela é 15% porque o nosso Estado não controla gastos, ela é 15% porque o seu Fernando Haddad não consegue fazer ajuste fiscal, ela é 15% porque o presidente Lula não quer saber de ajuste fiscal, ela é 15% porque toda hora vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar e toma ferro na sociedade. Cada ponto percentual na taxa Selic, 50 bi. Cada ponto um Trump. Se a gente tivesse uma taxa de juros de 10%, que seria alta, a gente tiraria 5 Trumps. 5 Trumps. Eu estava em 4, já virou 9. Ou seja, é justo, é razoável dizer que um presidente brasileiro produz um estrago de 9 Trumps, ou 10, quase 10 Trump aqui dentro. Tem 10 Trump aqui dentro, tomando a sua grana, tributando você, ferrando as tuas contas, consumindo o seu dinheiro, destruindo o seu negócio, ferrando o teu emprego, fazendo você ganhar menos. Mas no discursinho do governo, paga-se menos porque o empresário é malandro, não quer pagar mais. Não passa pela cabeça desse governo que as empresas poderiam pagar o dobro se não fossem assaltadas pelo Estado. Não passa pela cabeça desse governo que nós estamos fazendo um tarifaço Brasil que é muito pior do que o tarifaço americano, mas muito pior. E aí agora nós ficamos pagando de bacaninha. Estamos tentando ajudar as exportadoras. Tentando ajudar? Nós estamos ferrando as empresas exportadoras, nós estamos ferrando as empresas importadoras, nós estamos ferrando as empresas de comércio, nós estamos ferrando as empresas industriais que trabalham no mercado interno, nós estamos ferrando tudo no Brasil, setor de serviço, tudo, com 9 Trumps comendo o nosso dinheiro aqui dentro, devorando, sem aquela tábua que o Trump ridícula mostrou lá, com a porcentagem que ele atribuiu a cada país. Agora eu vou dar mais não sei quantos por cento. Agora, ele meteu na gente 50 bi de prejuízo. E a gente se impõe
sem reação, porque o Brasil parou por causa do Donald Trump, tem que parar mesmo. Mas e por que a gente não para brigar contra esse governo? Contra os governos. Porque nenhum governo aliviou pra gente. Por que a gente não para brigar contra essa gente? Aí a gente fica ouvindo discursos de uma insensatez. Sabe? Vamos trabalhar, vamos parar de falar. O presidente Lula deu uma entrevista para Reuters. Não sei se a gente tem o trechinho do que ele falou. Olha o que disse o presidente sobre essa crise Donald Trump. Vamos ver. Veja que eu estou fazendo tudo isso quando eu poderia anunciar uma taxação de produtos americanos. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento do presidente Trump. Quero mostrar que quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Bom, tem um lado engraçado, né? Tem um lado engraçado aí. Engraçado se eu fosse canadense. Se bem que fui tributado também, se teria sido tributado se fosse canadense. Mas engraçado se eu não fosse brasileiro, né? Mas eu sou brasileiro. E aí eu escuto o presidente dizendo que ele poderia tributar e tal, mas não vai, hein? Não vai. Mas já tributa. 9 vezes mais o que o Trump faz com a gente, ele já faz. Ele e a turma, né? E a turma. Ele e a turma. Antes era o Bolsonaro e a turma. Porque os presidentes fazem isso. E não passa pela cabeça deles que eles estão prejudicando o Brasil. E eu não estou falando para cancelar o Bolsa Família, não. Eu estou falando para ouvir o que o TCU disse, que 22,5% das famílias não atendiam os requisitos do programa quando fizeram o levantamento. Ou 11% das despesas previdenciárias são indevidas. Cadê essa gente fiscalizando isso? Olha o roubo no INSS patrocinado pelo governo anterior e atual, que não fez nada. Quem fez foi a Polícia Federal. Foram flagrados o presidente da República, não dá para dizer que ele é culpado, mas ele que indicou o Carlos Lupe, né? Esse um bananão, esse Carlos Lupe. Fez nada. Tô chamando de bananão para elogiar. Porque foi informado e não fez nada. 2 tipos de pessoas são informadas e não fazem nada. Os bananões e os malandros. Então, a alternativa é muito ruim. Fiquemos com o bananão. Não fez nada. Deixou rolar. De forma efetiva, não fez nada. Aí a Polícia Federal, que não tem nada de banana, foi lá e resolveu. Pá! Foi pra cima. Pegou 2 anos e meio no governo, roubando, essa máfia roubando, assaltando os aposentados. Não tá aqui o Trump dos aposentados, né? Ao longo dos anos, o Trump dos aposentados. O governo lá fez uma continha qualquer que a gente não sabe nem se dá para acreditar. Mas que seja 10% de um Trump. Tirou dinheiro das pessoas, roubo. Cadê a gestão pública? Cadê esse governo trabalhando? Acordando cedo, barriga no balcão, reunião para discutir e evitar os Trumps internos. Cadê o presidente fazendo uma reunião dizendo: eu quero esse relatório do TCU esmiuçado? Senhor ministro, senhores ministros, não posso aceitar que 22% do Bolsa Família não atendam aos requisitos do programa. Também, ou não posso aceitar esse número, se ele for falso, eu quero uma explicação. Mas não, convive-se com isso, tá lá. É de 2023 o dado, primeiro ano do governo Lula. O que ele fez para evitar ou mandar fazer uma auditoria sem precedentes para evitar um Trump que tem aqui? Nada. O que se fez no campo da previdência pública brasileira para se evitar os Trumps que tem lá dentro, 2 Trumps que tem lá dentro? Nada. Nada. E a taxa de juros? O que o governo está fazendo? Fora xingar o Banco Central, como fazia quando era o Roberto Campos Neto, que era um péssimo central banker, né? Porque eles diziam que trabalhava para o sistema. E agora o grande Galípolo, um grande chefe de Banco Central,
Não pode fazer outra coisa, tadinho, senão manter os juros nas alturas. O outro fazia por malvadeza. Esse faz por bondade. Mas o fato é 50 bi por ponto percentual e não baixam os juros. Não dá para baixar. Por quê? Porque a dívida pública criminosamente é elevada porque o governo é irresponsável. Tô nem contando o IOF, hein, gente? A partir do ano que vem é 30 bi. 30 bi. 60% de um Trump a mais no nosso lombo. Então já dá 9,6 Trump. Bobeou 10 Trump. Um governo brasileiro, 10 Trump. Um presidente brasileiro é igual a 10 presidentes americanos. Vocês acham realmente que o nosso maior problema está lá fora? Você acha que o nosso maior inimigo é o externo? Será que o nosso maior inimigo não é o Estado brasileiro? Que paga de bacana só quando a gente leva uma fubecada externa. Mas as 10 fubecadas que eu listei aqui, 9 vezes a fubecada americana, isso tá no preço, né? Tudo bem, tudo bem. Nós somos trouxa, né? E aí fica patriotismo. Por que nós não temos patriotismo pro assalto interno? Soberania. Vamos falar de soberania aqui dentro também? País soberano é um povo soberano. O povo soberano é aquele que domina o seu dinheiro, pode dar um destino certo pro seu dinheiro. Aí fica essa gente toda falando em liberdade, em democracia. E cadê o Supremo Tribunal Federal olhando para essas coisas aqui e dizendo que é inconstitucional também o assalto, né, da Previdência, o assalto do Bolsa Família, porque eles são superativos, né, para algumas coisas, para outras coisas não fazem nada. Então temos um problema no Brasil, ele não passa pelo Donald Trump. E temos um problema no Brasil que passa pelo Donald Trump. Um é 9 vezes maior do que o outro. Seria bom se a gente desmontasse o nó americano. A gente tem que se dedicar a ele. A diplomacia brasileira tem que se dedicar a isso. A gente tomou uma aula ontem com o professor Roberto Gianetti, ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, profundo conhecedor das questões internacionais, do comércio internacional. Deu uma aula pra gente ontem aqui, muitos elogios ao que ele falou. Que a gente não pode bobear, tem que ir um por um, tem que abrir os mercados, tem que negociar com os Estados Unidos, não pode ter paixão ideológica e tal. Tudo aquilo que você já sabe, você já ouviu e ele nos contou. Pois então. E como é que a gente vai resolver? Vai ser na diplomacia também para convencer o presidente Lula de que ele está produzindo ou patrocinando 9 Trumps aqui dentro? O que é pior? O Donald Trump ou o Donald Lula da Silva? Temos uma questão aqui. O Donald Trump ou o Donald Mota? O Donald Trump ou o Donald Alcolumbre? Que são os sorvedores do nosso dinheiro. O Donald Trump ou o Donald Supremo? Tá ali, tá tudo ali. Então, eu queria jogar luz sobre isso para a gente não achar que o Brasil estava em equilíbrio e de repente veio o presidente americano e desequilibrou as nossas contas. O Brasil estava num desequilíbrio, piorou com o fator Trump, mas deu aos políticos a oportunidade de fazer campanha, de o presidente da República virar sindicalista, uns patetões lá no Congresso se amarrarem, não sei aonde que se acorrentaram. Eles se acorrentam de um jeito fofinho também, para não machucar, né? Porque eles não são idiotas. Para fazer ceninha. Então, parece no tempo que eu estudava na faculdade que vamos invadir a reitoria. Vamos invadir a reitoria. Até hoje o pessoal invade a reitoria, tal, aquelas coisas. Só que 17 anos, 18 anos, 19 anos, né? Não um cara de 60 anos invadindo a mesa do Senado, invadindo a mesa da Câmara. Não vai resolver. Agora, se quiserem resolver, tá a lista aqui. Passei. Bolsa Família, vamos olhar. O TCU diz que tem absurdos. 11% das despesas previdenciárias. Suas emendas, senhores deputados, senhores senadores. Taxa de juros. Tá tudo aqui. Para isso é ajuste fiscal, responsabilidade e muito trabalho. Coisa que a gente não está vendo acontecer com os nossos governantes. Falam demais, trabalham muito pouco. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.